Então, pessoal, vamos lá. Mais uma vez aí vamos tentar fazer nosso projeto aí de vídeos, né? Que acho que da primeira vez deu bastantes resultados positivos aí, a aceitação de vocês. O que a gente vai fazer essa semana? A gente vai fazer então duas receitas, né? Puxando ainda para o lado das sobremesas, certo? A semana que vem eu pretendo fazer uma receita salgada. E também puxando para o lado, claro, de ser receitas baratas, né? Com ingredientes aí de fácil acesso. O que a gente vai fazer? Então nós vamos fazer leite frito com toffee de cachaça, né? Que é um doce de leite misturado com cachaça, certo? Para o nosso leite frito, nós vamos utilizar então leite comum, esse aqui de caixinha, né? Pode ser de saquinho também, se sobrou alguma coisa dos queijos aí. Tá? Para o leite condensado, para o doce de leite, depois eu vou usar o de saquinho por ele ter mais gordura, tá? Vamos usar então limão galego, no meu caso aqui, pode ser limão Tahiti, pode ser qualquer outro tipo de limão. E estou usando também tangerina, bergamota, pocã, como vocês preferirem chamar aí. Mas na realidade nós só vamos usar as cascas, tá? Porque a gente vai fazer uma infusão nesse leite. Açúcar cristal, já vou usar parte dele para o doce de leite e parte dele para essa nossa receita. Gema de ovo, nós não vamos usar a clara, certo? Depois, então, vocês já pensem em alguma coisa para fazer com a clara aí, suspiro ou qualquer outra coisa. E amido de milho e óleo para fritura, tá? Falar um pouquinho sobre a historiografia do leite frito, né? É uma receita de base espanhola, tá? E ela tem uma derivação muito próxima aí ao creme catalão, que também é muito próximo ao creme brulee francês, né? Até existe uma briga entre o francês e o espanhol ali para saber realmente quem que fez a primeira vez a receita, né? O que acontece? Apesar de ser uma receita espanhola, ela chegou pelos franceses aqui no Brasil, né? Essa receita, então, ela veio para o Rio de Janeiro. Eu já falei para vocês, e já estudando história, vocês sabem que os franceses dominaram por um bom tempo ali no início da colonização brasileira, o Rio de Janeiro, né? Então, essa receita chega nesse momento. É claro que lá na Europa é espessado com farinha de trigo, e aqui no Brasil, então, ele vem a ser espessado depois com o amido de milho, certo? Então, como elemento aí de substituição. Basicamente, o que é? É fazer um creme, né? É um mingau, basicamente um mingau de gemas aí espessado, né? Um creme inglês, um creme de confeiteiro, né? Bem grosso, bem consistente, com bastante amido, de forma com que ele fique com formato de gelatina, empanado com farinha de trigo e frito. Basicamente é isso. Eu vou dar algum toque diferenciado nele, tá? Principalmente no empanamento, que daí a gente vai conversar mais pra frente no vídeo. Pessoal, então para iniciar a nossa receita, aqui a gente aquece o leite, mais ou menos até uns 60 graus, mais ou menos, tá? Então, depois de aquecer, desliga o fogo, pega as cascas lá da laranja, do limão, do que você estiver usando, pode ser casca de maçã, qualquer coisa que vai aromatizar esse leite aqui, tá? Coloque as cascas ali e agora a gente vai deixar descansar essas cascas aqui por mais ou menos aí uma meia hora, certo? Deixa tampadinho aqui, vamos deixar essas cascas descansar aqui por meia hora. Se vocês quiserem realçar ainda mais o sabor, vocês podem até ralar essas cascas e colocá-las aqui, mas depois tenham em mente que elas vão ficar na tua preparação, tá? Essas cascas de laranja, quando eu coloco elas mais grosseiramente assim, em seguida eu vou retirar. Pode colocar canela, pode colocar cravo, o que vocês quiserem aqui. Aqui eu estou só usando o que seria mais tradicional, que são as cascas de frutas mesmo. Então, gente, olha só. Enquanto o leite ele dá uma esquentada ali para a gente fazer um dos passos, a gente já vai fazer o segundo passo aqui, né? Separado as 5 gemas, certo? Nós vamos misturar aí com 200 gramas de açúcar. Como eu falei, eu estou usando açúcar cristal. Vocês podem usar açúcar branco se quiserem, né, ou refinado, tá? E basicamente vamos mexer, né, até a gente deixar essa mistura bem branquinha, né? Pode usar batedeira nesse caso, vai facilitar bastante. Eu no caso aqui vou fazer na mão mesmo, porque é uma quantidade pequena, né? Então eu vou ficar mexendo aqui até deixar essa mistura bem esbranquiçada naquele ponto de gemada clássico, né? Pessoal, então aqui eu misturei e bati as gemas com açúcar, né? Que essa técnica aqui em francês é blanchir, né? Que é branqueamento, branquear.
certo? Que é só a mistura realmente das gemas com açúcar, como se fosse uma gemada. Você ir mexendo e batendo realmente até elas ficarem aí basicamente homogêneas, né? E ficarem com essa tonalidade aqui um pouquinho mais branca. Até dá para ficar um pouco mais branco do que isso, mas não há necessidade para a nossa receita. Pessoal, então aqui a gente tem as nossas gemas com açúcar batido, né? Então aqui a gente vai incorporar o nosso amido. Nesse caso aqui, para 1 litro de leite, a gente vai usar 100 gramas de amido, tá? É bastante amido mesmo, certo? Então, vou colocar aqui e incorporar esse amido aqui, certo? Pode ver que é bastante amido, tem que mexer bastante aí até ele puxar bastante a umidade do ovo e se incorporar aqui nessa massa, certo? É isso, misturado aqui. Agora a gente vai levar e vamos misturar, fazer a segunda parte aqui, misturando o leite aqui. Pessoal, olha só. Aqui está nosso leite, né? Já retirei deixa eu pegar aqui. Ó. Já retirei as cascas, né? Deixei o tempo para aromatizar ali. Uma coisa que eu não falei lá no início, né? Apesar da nossa receita ter 1 litro de leite, né? Eu coloquei aqui na panela só 900 ml, certo? Para aromatizar. Eu separo então 100 ml desse leite em temperatura ambiente, porque esses 100 ml inicialmente eu vou misturar aqui com aquela nossa mistura de amido, açúcar e gemas, tá? Então eu coloco esses 100 ml de leite em temperatura ambiente aqui, certo? E misturo até adquirir, também ficar homogêneo, né? Vai ficar uma proporção parecida com a do leite que está na panela, certo? Tudo isso, né, sem fogo, sem estar em fogão, vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui na bancada, né? Deixou então numa temperatura, em uma condição semelhante, eu vou adicionar aqui metade desse leite, certo? E volto a misturar ele novamente. Agora, depois de bem misturado, eu coloco tudo na panela. Agora sim eu vou pro fogão, certo? Em fogo médio baixo e vou cozinhar até sair o gosto desse amido e até também adquirir a consistência de ponto na P. E aí, gente, então aqui, ó, mexendo aqui no fogo, certo? Mais ou menos aí uns 5 minutos a 8 minutos em fogo baixo, até ele engrossar bem, né? Ficar é um ponto na P grosso, né? Podem ver, certo? Então, aqui. E antes de chegar nesse ponto, quando estiver bem líquido, vocês mexem ele bem devagar, tá? Quando chegou aqui nesse ponto mais grosso aqui, tá? Ponto de mingau mesmo, né? Vocês podem ver aqui. Você pode mexer ele um pouquinho mais rápido realmente para evitar que grude, tá? A gente vai cozinhar ele aqui ainda mais uns 2 a 3 minutos em fogo baixo, certo? Sempre mexendo para que esse amido cozinhe bastante e a gente consiga retirar todo o gosto de amido que ficou aqui, né? Se vocês sempre continuarem mexendo também, não tem risco dessa gema coagular, né? E a gente ficar com pontos aí de gema na nossa sobremesa. Então, olha só, pessoal, como está aqui nosso creme, tá? Bem lisinho, bem consistente, bem homogêneo, certo? Então, cozinhei ele mais ou menos por 12 minutos, até realmente sair todo o gosto de amido. O gosto de laranja está bem acentuado, tá? Não posso parar de mexer aqui realmente para que ele não crie nenhum tipo de película, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai então colocar nessa forma aqui. Deixa eu mudar aqui.
A forma está untada com manteiga, tá? Porque depois a gente vai ter que desenformar, né? Isso aqui, certo? Vou bater para que ele fique bem homogêneo aqui na nossa forma. Deixar o mais liso possível. Depois eu vou colocar um plástico em cima desses aqui, então eu também vou dar uma acertadinha com o plástico. Mas o importante é que ele fique o mais uniforme possível, tá? O que vai acontecer aqui agora? Vou colocar um filme, obviamente, para que ele não crie película, né? Então vou passar um filme aqui em cima e a gente vai deixar descansar meia hora fora de geladeira, tá? Para que realmente ele esfrie um pouco, fique mais próximo de temperatura ambiente e depois 3 horas em geladeira, tá? Pode colocar no freezer para ser mais rápido? Pode, mas tem que tomar cuidado porque no freezer ele pode criar partículas, gotículas de água, né, por causa desse vapor, e ele pode uma condensação, né, e isso pode ocasionar depois que ele crie fissuras e rache na hora de a gente tentar fritar, certo? Então eu recomendo que realmente tente esfriar ele nesse período mais prolongado, primeiro em temperatura ambiente e depois em geladeira. Pessoal, então olha só, enquanto nosso creme aqui descansa, aqui em temperatura ambiente, certo? Nós vamos então fazer o doce de leite, já que é uma preparação que demora em torno de 1 hora mais ou menos, tá? Que ingredientes a gente vai usar? A gente vai usar leite, quanto mais gordo melhor, aqui eu vou usar então leite de saquinho, certo? Se for leite cru melhor ainda, mas dá para fazer também com leite de caixinha, certo? Vou usar açúcar cristal, não açúcar refinado branco, tá? Dá para fazer com branco também, mas a chance de cristalizar e de coagular aumenta com açúcar refinado branco, até porque a acidez dele é um pouco maior, certo? Vou usar bicarbonato de sódio e uma cachaça diferenciada aqui que eu já chego nesse ponto. Antes disso, como sempre, vamos falar um pouquinho da historiografia aí do doce de leite, tá? Apesar de ser um doce tipicamente brasileiro, né? Eu diria que ele na realidade é um doce tipicamente da América Latina Central como um todo, né? Cada país briga assim para dizer aonde ele surgiu, né? Na Argentina, no Uruguai, aqui no Brasil, até mesmo no México, algumas ilhas do Caribe, por exemplo, certo? O que a gente sabe mesmo, né? É que com a ascensão aí da produção do açúcar, principalmente sim aqui no Brasil, né? Com os engenhos de cana-de-açúcar no século XV e XVI, a gente tem então o açúcar sendo utilizado pela primeira vez como conservante e não só medicinal, né? Porque até então ele era basicamente algo só mais de uma gastronomia, de uma culinária medicinal. Então a gente tem esse açúcar em abundância, derivado da cana, e você acaba realmente começando a utilizar ele como modo de conservação e não diferente nesse caso, como modo de conservação do leite, né? Você acrescentar ele no leite, então, né, em uma quantidade considerável, ferver esse leite ao ponto, né, que você consiga conservar, fazer ele durar por mais tempo, né? Provavelmente foi assim que em todos os locais surgiu o que a gente conhece hoje com um doce de leite, cada um dentro de suas características, né? Por isso que a gente não pode dizer que é um país que inventou, o outro, etc., mas sim que ele deve ter surgido praticamente muito próximo um do outro ali, né? Tem gente que utiliza glucose hoje em dia no doce de leite para que ele não cristalize, não açucare, certo? Aqui nós não vamos usar, até porque eu também não tenho, mas dá para fazer sem. E tem gente que utiliza bicarbonato, né? Também para controle de acidez e para que o leite não coagule, ele não, né? Como é controle de acidez, quando é muito ácido ele coagula, né? Que é o caso do queijo que vocês fizeram aí. Nesse caso a gente vai usar o bicarbonato realmente para ele não coagular, ficar um leite o mais lisinho possível. Mas existe um momento certo aí para a gente adicionar o bicarbonato que vocês vão ver ali no vídeo. E como isso é um doce de leite com cachaça, né? Eu resolvi usar, então, como eu tenho aqui em casa, e até para aproveitar o momento para falar para vocês, certo? Não é uma cachaça, é uma aguardente, porque para ser de cachaça tem que derivar de cana, certo? Então é uma aguardente aqui de mandioca que se chama tiquira. É uma aguardente que é produzida lá no Maranhão, certo? Essa vem de São Luís e ela é um fermentado de mandioca,
tradicional aqui do Brasil, certo? Os índios já faziam esse tipo de fermentado antes dos portugueses chegarem aqui, e ele tem essa característica que eu espero que esteja dando para ver no vídeo, certo? De ela ter essa tonalidade lilás, azulada, roxeada, né? Puxado para essa linha, assim, certo? Não interfere nada no sabor, é só realmente no visual de drinks, possíveis drinks que vocês vão poder produzir. É claro que o sabor é bem diferenciado de uma cachaça, ela tem um grau alcoólico um pouquinho menor, vai variar dependendo da produção de 22 até 32 gl de álcool, mais ou menos, certo? Eu vou usar então para dar um diferencial aí no nosso doce de leite. Pessoal, então aqui estou usando 200 gramas de açúcar cristal e meio litro de leite, tá? Dá para fazer com mais, quantidade maior se vocês quiserem, porque como demora, né? Quero fazer um pouquinho mais rápido. Quanto menor a quantidade, mais rápido a gente consegue chegar no ponto desejado, certo? Então, doce de leite, fogo médio alto sempre, e mexendo também, diferente do doce de leite branco lá que tem que mexer rápido, aqui a gente vai mexer, né, constante, mas não com muita velocidade, tá? A gente pode deixar esse leite aqui levantar uma leve fervura sem problema nenhum, tá? Então, fogo médio alto, certo? Não precisa ser muito alto, é médio alto, e sempre mexendo. Vejam aqui que aqui por enquanto só tem açúcar e leite, né? A gente não chegou no ponto ainda de adicionar o bicarbonato de sódio. Pessoal, então, quando o leite começa a formar uma espuma branca por cima, certo? Essa é a hora de vocês colocarem o bicarbonato de sódio. Perfeito? Então, quando ele começa a formar pode estar fervendo ou não, mas ele vai começar a formar uma espécie de espuma branca por cima, certo? E é o sinal que todo o açúcar já se diluiu. E é nesse momento, então, que a gente vai colocar aí o bicarbonato de sódio. E nesse momento também, daquele fogo médio-alto, a gente reduz ele para um fogo médio-baixo, certo? Oi. Pessoal, então aqui eu já estou mais ou menos há uns 15 a 20 minutos já fazendo o nosso doce de leite, né? Vocês podem ver então que a gente teve aquele primeiro momento de formar aquela espuma branca, certo? De adicionar o bicarbonato. Ele tem aquela reação do bicarbonato, né? De expandir a nossa preparação, dela ganhar muito ar, como se fosse um fermento, né? Não deixa de ser, né? Fermento químico é feito com bicarbonato de sódio, certo? E depois disso, então agora, com a evaporação do líquido, a gente começa a ter um acúmulo, né, de açúcar e de gordura do leite, né? E como aqui a gente quer que aconteça, o nosso açúcar começa a cristalizar e nosso doce de leite começa a ganhar cor, certo? Toda essa espuma, né, que a gente tem aqui ainda é basicamente água, né? E é quando ela realmente desaparecer daqui, é quando a gente vai ter a certeza que o nosso doce de leite aí ele vai estar pronto para a gente retirar da panela e parar de ferver ele aqui, certo? Pessoal, então quando eu mudei de panela aqui, porque começou a grudar na outra panela de ferro, né, e até porque o doce de leite reduz muito o tamanho, quando ele adquire então essa tonalidade de caramelo, né, a gente vai adicionar a nossa cachaça, certo? Uma coisa importante é que se vocês não quiserem colocar cachaça, né, vocês não precisam. Estou colocando aqui só porque faz parte realmente dessa sobremesa, certo? Então, pessoal, tá aqui nosso doce de leite, já pronto, com cachaça, certo? Depois que eu coloquei a cachaça ali, deixei ele no fogo mais ou menos, ele dá uma estufada, também parecido com a hora que coloca o bicarbonato de sódio, né? E deixo ele no fogo mais ou menos ali 1 minuto no máximo, certo? E logo em seguida já retiro da panela, né? Ele vai dar uma endurecida ainda, vai ficar um pouco mais cremoso quando esfriar, que ele está bem quente ainda, certo? Então vamos deixar ele esfriar aqui também. Aqui eu vou colocar uma película para um filme também para ele não criar película, né? E deixar ele esfriar para a hora da nossa preparação aqui, mas depois eu acho que eu vou dar uma esquentadinha nele de novo, né, para ele ganhar essa característica bem líquida aqui para que eu coloque por cima do nosso leite frito. Pessoal, então vamos lá para a nossa última etapa da nossa receita, né? Nosso doce de leite está aqui, está pronto, está com um plásticozinho que eu coloquei em cima, ó.
Tá ficando bem, já está esfriando, ficando bem, bem cremoso, certo? Mas não vamos precisar dele agora. Nosso creme já esfriou, tá aqui, desenformei ele, certo? Em cima de um plástico que eu vou cortar depois, tem outro filme por cima também, porque enquanto eu falo aqui para vocês, os dois ficam dando mais uma descansada aí. Falei para vocês que eu ia dar o meu toque diferencial aí, né? Abrasileirar mais ainda essa receita, né? O leite frito, né? Normalmente como que ele é feito? Ele simplesmente, você corta ele aqui, passa na farinha de trigo, passa no ovo e frita, certo? Depois joga açúcar por cima, pode passar um maçarico em cima desse açúcar, né? Tem várias formas de fazer, mas essa é a forma tradicional. Então, cortou, passou na farinha, passou no ovo, fritou. Ponto. Certo? Você pode também fazer com farinha de rosca, né? Passa na farinha, passa na farinha, passa no ovo, farinha de rosca, frita. Como qualquer, fica mais crocante. Pode fazer isso com farinha panko também, por exemplo. Certo? Eu aqui vou fazer um diferencial que é, vou empanar ele com massa de mandioca, né? O que é essa massa de mandioca aqui? Basicamente é uma mandioca antes de virar farinha, né? Antes de torrar. Aqui, basicamente, eu peguei mandioca crua, bati no liquidificador com um pouquinho de água, espremi num pano, e aí eu tenho esse resultado aqui, essa farinha bem soltinha, bem fininha, né? Se eu passar ela numa peneira, ela fica mais fina ainda, e ela vai me dar uma crocância muito maior até do que a panko, por exemplo, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, aproveitando, né, para a gente ver. Esse daqui é o caldo da mandioca que eu exprimi, né? Então aqui a gente tem esse amarelado é o tucupi, certo? E lá no fundo, ó, já decantando aqui, ó, a gente tem o amido da mandioca, ó, bem duro, né? Olha só, a gente tem o amido da mandioca aqui, que é o que depois vira a tapioca, né? Aqui no caso seria o polvilho doce depois de seco, né? Depois de seco ele vira o polvilho doce. Ou mesmo a gente tem aqui uma goma de mandioca que pode virar uma tapioca, pode espessar um tacacá, pode fazer várias outras preparações, né? Aqui eu não vou me alongar muito nessa parte que não faz parte da receita em si, é só para a gente não desperdiçar o insumo para estar ensinando alguma coisa, certo? Vou separar ele aqui então. O que eu vou fazer aqui basicamente é isso aqui, ó. É cortar, passar na farinha, passar no ovo, passar nessa minha massa de mandioca aqui, tá? E fritar. Vocês não precisam fazer isso aqui se vocês não quiserem. Se vocês quiserem só passar por essa etapa de farinha, ovo e fritar, podem fazer isso na receita sem problema nenhum, tá? Aqui eu vou dar esse diferencial pro nosso leite frito. Pessoal, aqui ó, eu só fiz 2 testes para a gente ter 2 comparações antes de eu fazer tudo, mostrar fritando para vocês, tá? Essa daqui, então, só para você saber, eu estou cortando com aro, tá? Cortei 2 aqui, ó, com aro, certo? Então, eu empanei um com farinha de trigo, ovo, massa crua de mandioca, esse daqui. Esse daqui eu empanei com farinha e ovo, e daí fritei. Tá? Esse é o modo tradicional, então. Por que eu não sou muito fã desse modo? Ele, nesse formato, sem açúcar, sem outras coisas, ele fica com esse aspecto não muito bonito, né? E ele fica muito mais, ele puxa uma quantidade muito maior de gordura também. Vocês podem observar pela minha mão, né? Conforme eu pego, tá? A quantidade de gordura que ele puxa é bem maior, tá? Esse aqui não, ele fica com um aspecto bem mais sequinho, olha só, bem crocante, muito mais firme de conseguir manusear, o que esse daqui não fica, né? Eu acho que o efeito que ele dá até depois, quando a gente vai comer, é muito mais atrativo ao paladar, certo? Então assim, se você não tem a massa de mandioca, quiser fazer só com farinha e ovo, pode fazer nessa forma mais tradicional. Depois você polvilhando açúcar, maçaricando, ou só com açúcar mesmo, já vai dar uma textura diferenciada. Aí depois que ele descansar e a toalha de papel puxar um pouco esse óleo também. Agora, se você tem a possibilidade de fazer a massa de mandioca, faça ela, tá? Ou então empane com farinha de rosca ou farinha panko. Daí você substitui aqui com uma farinha de rosca e faz trigo, ovo, rosca, certo? Trigo, ovo, panko, por exemplo. Tá? E daí se você quiser fazer, é simples, tá? Você vai pegar o aipim cru, vai descascar, obviamente, vai cortar ele em pedaços, né? Colocar no liquidificador com um pouco de água, bater,
bater até virar uma papa, né? Colocar num pano, espremer e tá pronta a massa para vocês fazerem, certo? Simples de se fazer e simples de substituir por várias outras coisas também. Perfeito? Pessoal, então agora tudo empanado, certo? Vamos começar a fritar. Uma dica para vocês aí: passa um pouquinho de óleo na escumadeira, tá? Para que ele não grude. Coloque ele na escumadeira aqui e daí mergulhe no óleo, tá? Óleo em mais ou menos 140 a 160 graus, não mais do que isso, certo? Daí deixem ele mergulhado um pouquinho aqui, porque se vocês soltar ele logo no início, ele tende a grudar, tá? Então mergulhem ele aqui, esperem ele dar uma leve dourada e daí depois soltem ele embaixo, certo? Então sempre molhe a escumadeira, tá? Com um pouquinho de óleo, coloque ele aqui e mergulha ele, aguarde uns minutinhos que ele vai se soltar sozinho. Lembra que, né, é uma gelatina, né, ele é bem sensível, então você não pode ficar manuseando muito ele aqui também, tá? Uma dica também é assim, 3, dependendo do tamanho da panela que você está fritando aí, no máximo, não mais do que isso, tá? Para você até não perder o tempo aí, o ideal é fritar um primeiro para você observar como que ele vai ficar e depois frita o restante. Então, pessoal, última parte do nosso vídeo, tá aqui nosso leite frito, certo? Empanado com massa de mandioca. Tá aqui nosso doce de leite. O que eu vou fazer aqui agora? Vou polvilhar um pouco de canela por cima do nosso doce de leite. Bastante canela. Combina bastante ali com o que a gente colocou de saborização do leite que tem ali, certo? Se vocês quiserem aqui também, vocês podem, se tiverem maçarico em casa, podem jogar um açúcar, podem deixar ele sozinho no prato, né? Fazer uma decoração, colocar um açúcar, maçaricar, fazer um brulê em cima desse leite frito, né? É o que tem na apostila de vocês, inclusive. E depois aqui então o nosso doce de leite já esfriado, ó, já frio, né? Em temperatura ambiente com cachaça. Tá bem forte de cachaça, tá? É realmente um doce de leite para acompanhar uma sobremesa, não é para passar no pão ou fazer alguma coisa assim. Por isso que eu recomendo, se for colocar cachaça, coloque numa quantidade pequena, né? Certo? E daí agora realmente é só vocês colocarem por cima e tomarem café aí com os familiares de vocês, certo? Bom proveito aí, espero que gostem da receita dessa semana.